Quando falamos de fonte, estamos querendo dizer fonte de energia elétrica, ou seja, a fonte que fornece tensão e corrente. No caso da fonte de energia elétrica que é fornecida para a nossa residência, nós temos ali a rede de energia elétrica domiciliar, que é a fonte de energia elétrica. E carga, quando falamos carga, estamos querendo dizer tudo aquilo que consome energia elétrica, ou seja, tudo aquilo que consome a corrente elétrica. No caso de uma residência, a fonte de energia é a rede de energia elétrica, corrente alternada. E a carga é a nossa própria residência. Essa carga é uma carga total que tem como somatória aquelas cargas, cargas como televisores, como geladeira, como aparelho de som, lavadeira, chuveiro e assim por diante. As lâmpadas também são cargas elétricas que estão em nossa residência. Aqui, neste diagrama elétrico, eu represento aqui um gerador de corrente alternada. Esse gerador seria a rede de energia elétrica que entra na residência. E tudo isto que está aqui representa as cargas que a gente tem na residência. Eu tenho aqui um medidor, esse A aqui representa corrente em amperes. Então é um medidor de corrente. A corrente, quando passa por esse medidor, ele mede a quantidade de corrente que vai entrar para ser distribuída a todas as cargas. Neste caso, eu tenho L1, uma lâmpada, que poderia ser uma lâmpada na sala, L2, que poderia ser uma lâmpada na cozinha, L3 num outro aposento qualquer. As três, observe, estão ligadas em paralelo. Portanto, as três juntas vão formar uma carga. Essa carga consome uma corrente que eu chamei aqui de L1, de I1, quero dizer. Essa corrente I1, ela vai sair deste ponto, vai descer e vai retornar para o gerador. Como você sabe, corrente alternada, ela tem alternância dos polos, positivo e negativo, ficam alternando 60 vezes por segundo. Neste caso aqui, nós estamos dizendo que o polo negativo é o de cima, pois a corrente está saindo para cima. E o polo positivo seria o de baixo. Você já sabe que isto aqui é apenas uma representação, porque na verdade a corrente fica alternando de sentido. Ora ela vai para cima, ora ela vem para baixo. Mas neste caso, supomos apenas para demonstração que a corrente está saindo do polo de cima. Ela vem, I1 passa pelas lâmpadas, retorna para o gerador, I2 é outra corrente somada à primeira, ela passa pelo televisor, sai do televisor e retorna. I3 pela geladeira, I4 pelo aparelho de som, e 5 pela lavadeira elétrica. Observe, cada uma dessas cargas consome uma corrente, só que todas as cargas juntas formam uma carga total. Portanto, eu tenho IT, seria uma corrente total que sai do gerador, atravessa as cargas e retorna para o gerador. Eu poderia marcar aqui, por exemplo, como IT igual a I1 mais I2 mais I3 mais I4 e mais I5.
Observe, todas as correntes são somadas para produzir a corrente total IT. Por quê? Porque as cargas estão ligadas em paralelo, como acontece em nossa residência. Se eu tivesse aqui, em vez do gerador de corrente alternada, uma bateria e tivesse lâmpadas ligadas na bateria, seria a mesma coisa. Cada lâmpada ia consumir uma corrente e eu teria, com todas as lâmpadas somadas, as cargas, eu teria todas as correntes delas somadas. Portanto, não importa se o gerador é de corrente alternada ou corrente contínua, nós vamos ter sempre o gerador como sendo uma fonte de energia elétrica, uma fonte de potência elétrica, uma fonte que fornece tensão e corrente. E as cargas são tudo aquilo que estão ligados a essa fonte e que consomem corrente, que consome energia elétrica.